Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo de Piero. Amém? Vamos lá então, se você tem um caderninho para você tomar nota, vamos para a palavra que o Senhor tem para a nossa vida hoje. Quero falar da quarta ministração de Cárceres da Alma, quero falar sobre medo. Como eu já te disse, é um cativeiro, é aprisionador. Existem pessoas que por causa do medo não se relacionam sentimentalmente. Existem pessoas que por causa do medo não conseguem dar passos maiores na área profissional. Alguns por causa de medo não se lançam ministerialmente, sabe que tem uma vocação, um chamado específico do Senhor, mas por causa do medo não se lançam. O medo ele é um aprisionador, o medo traz muitos aprisionamentos para as pessoas. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso com você hoje, sobre medo. A primeira coisa é característica do medo, antes de nós olharmos alguns textos. Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária. Normalmente o maior medo que as pessoas têm ainda não está preso dentro de uma ameaça real vista ou olhada assim, diante de nós. Muitas pessoas estão dentro desse cativeiro aqui, do medo imaginário. Quer um deles? É um familiar seu dizendo assim, vou viajar. Para onde você vai? Vou para Israel. De quê? De avião. Ai meu Deus, e se o avião cair? A primeira coisa que as pessoas pensam quando você vai fazer uma viagem de avião é, meu Deus, e se o avião cai? Às vezes as pessoas falam assim, eu vou viajar. Nossa, pelo amor de Deus, muito cuidado, viu? Porque olha, teve um acidente esses dias lá na estrada que você vai passar. Então as pessoas já começam a imaginar, e isso traz angústia, isso traz peso, isso traz tantas coisas, tantos problemas, tantas coisas difíceis na vida daquelas pessoas. Pessoas que deixam de usufruir do melhor por causa desse sentimento que toma conta dela. O conceito também se refere ao receio ou à apreensão que alguém tem de que venha acontecer algo contrário àquilo que ela pretende. Existem pessoas que até eu tenho conversado algumas coisas assim às vezes. Por exemplo, em tudo na sua vida, o não você já tem. Você precisa de um emprego? Se você vai sair para procurar, o não você já tem. Você tem que sair para tentar o sim. Às vezes quando eu vou convidar alguém para vir ministrar aqui, o não dessa pessoa eu já tenho. Eu vou tentar o sim dela. E o grande problema das pessoas quando estão aprisionadas dentro desse sentimento chamado medo, medo de dar um passo, medo de tentar, medo de investir. Existem pessoas que têm recursos nas mãos, mas pelo medo de investir, porque alguém um dia disse, olha, eu fiz isso, mas foi assim, 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 e não deu certo. Então ela criou um medo, ela não consegue mais tentar. Na verdade nós pecamos pela falta de vontade de tentar, porque só vai errar quem faz. Repete isso comigo, só erra quem faz. Então nós não podemos perder esse princípio. Vamos seguir. O medo é uma emoção que se caracteriza por um intenso sentimento habitualmente desagradável, provocado pela percepção de um perigo, seja ele presente ou futuro, real ou suposto. Então veja o quantas coisas o medo não produz em nós. E o texto da palavra de Deus, no Salmo 27, versículo 1, diz o quê? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Esse temerei não é da palavra do verbo temor, não é da palavra temor, não é daquela situação de que você está se sujeitando ao Senhor porque você teme ao Senhor em obediência. É temer de medo mesmo, é estar aprisionado. O salmista declara, se o Senhor é a minha salvação, de que eu vou ter medo? Se o Senhor é o meu guarda, se o Senhor é meu esconderijo, se o Senhor é a minha rocha, de que eu vou ter medo? Eu sempre digo que a gente associa o medo dia e noite. Você anda com facilidade durante o dia, mas já não anda com a mesma facilidade à noite. Você fica sozinho o dia todo em casa, mas não fica sozinho à noite em casa. Existem pessoas que têm dificuldade para lidar com isso, com o medo entre dia e noite. O perigo do dia e o perigo da noite estão evidentes, são iguais. O grande problema é a situação que nós nos colocamos muitas vezes. O salmista declara, o Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei?
Então muitas vezes nós não tentamos coisas em nossas vidas por causa de um receio. Esse receio é o medo de receber um não, é o medo de não dar certo, é o medo de ser outra vez frustrado. E eu vou ter que tocar num assunto que as pessoas não gostam. Mas na verdade, todos nós, quando somos feridos em uma área da nossa vida, a tendência é natural, é um mecanismo de defesa nosso, é que nós não vamos dar mais oportunidade para ninguém naquela área. Isso acontece primeiro na parte sentimental. Aquelas pessoas que tiveram desilusões, frustrações na área sentimental, a tendência é que ela não dê mais oportunidade para ninguém. Ela vê todo mundo como um predador, igual aquela pessoa que feriu ela, ou as pessoas que a feriram. Então com isso, ela, por medo de se ferir outra vez, ela não dá uma outra oportunidade. Isso acontece em todas as outras áreas, profissionalmente também. A pessoa tem uma habilidade, a habilidade natural. Eu costumo dizer que se você é um bom confeiteiro, não queira ser borracheiro. Eu sempre digo, se você é um bom fazedor de coxinha, não vá querer fazer macarrão, fica fazendo coxinha. Porque tem gente que começa a propósito de Deus assim no começo do ano. Porque este é o ano, 2016 será o ano. Eu vou ser o maior fazedor de coxinha, o maior coxinheiro de Jaú. E aí bota na cabeça e começa a fazer coxinha. Faz 1 dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias, 4 dúzias, 5 dúzias e não vende nenhuma. E por não vender nenhuma, pega o propósito que fez diante de Deus e sepulta ele. E aí ele vai querer fazer uma coisa que não está dentro da sua habilidade. E muitas pessoas, porque tiveram frustrações numa área profissional, não tentam mais. Existem pessoas que, porque viram alguém crescer na empresa ou na área que ela trabalha mais do que ela, não investiu mais, não se aperfeiçoou mais, teve medo de dar um passo. Existem muitas pessoas que se receiam, mas se o Senhor é a força da nossa vida, por que é que nós vamos ter medo de exercer, de fazer alguma coisa a mais? Diga para o teu irmão, se você vivia preso no medo, você vai sair desse medo hoje, em nome de Jesus. Há uma canção que eu sempre brinco com a igreja aqui, para você entender como nós muitas vezes falamos as coisas que não gostamos de viver. Você canta às vezes aquela canção da época que Noé cantou na arca. Se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. O anjo chegando para receber a oração, quando você escuta um barulho. Aí quando você escuta um barulho em casa, você grita, amarrado esse demônio em nome de Jesus. Então a gente tem uma maneira e uma mania de associar barulho, coisa que não dá certo, a demônio. Eu escutava um pastor dizendo isso aqui numa conferência que nós fomos um dia. Eles estavam prontos para embarcar para uma viagem internacional. Quando eles foram abrir a gaveta do guarda-roupa, pegar o passaporte vencia no dia de embarcar. Aí a esposa dele bateu a mão na cintura e falou assim, desgraçado desse diabo, está querendo impedir minha viagem. Ele olhou para ela e falou assim, você está querendo jogar no diabo uma desatenção sua? Você que não viu a data de vencimento do passaporte, é você que tem que conferir as datas do seu documento. Você já conferiu a data da sua carta? Você já conferiu a data que vence seu RG? Na verdade o RG não vence, o RG se refaz por causa da foto, né? Mas a carteira de motorista, passaporte, tem que rever essa data, porque ele tem uma data de validade. E na verdade as coisas depois não dão certo, o que a gente faz? O diabo é sujo. Não, o diabo não é sujo. Quem foi desatento somos nós. Então a gente aprendeu a olhar para as coisas que não dão certo e associar o diabo. É a mesma coisa. O medo não é um cativeiro que o diabo fez, é uma situação que eu e você entramos por alguma coisa que não deu certo. E nós temos que querer sair disso em nome de Jesus. Deus honrará pessoas aqui na área profissional se você sair desse ciclo de medo que você tem para a sua área profissional. Quantos entendem isso? Você precisa exercer com autoridade o que você tem. Repete isso, eu preciso exercer com autoridade o que eu recebi do Senhor. O dom que Ele deu para você, na habilidade profissional que você tem, é para que você cresça, estabeleça alguma coisa e viva o que Ele tem através de suas mãos e Ele seja glorificado. Agora, se você ficar com isso aprisionado num cativeiro, Ele não será honrado. Todos comigo? Próximo texto, Mateus capítulo 14, verso 25, conhecido de todos nós. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo,
Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Esse texto aqui, eu já falei dele algumas vezes. É impressionante como nós temos dificuldades para distinguir céu e inferno, Deus e diabo. Aqui, eles andavam com um milagre. O milagre estava rompendo ao lado deles todos os dias, a cada minuto. Alguém era curado, alguém era tocado. Era alguém que era coxo, começava a andar, cego começava a enxergar. Então eles estavam contemplando o milagre a todo instante. Pelo um leve momento, quando o Senhor despede eles e diz para eles: passem para outra margem. O Senhor queria provar o que estava dentro do coração deles, o que tinha dentro deles. Quando o Senhor começa a andar sobre as águas, eles veem um vulto, eles se apavoram, gritando que era um fantasma. Ou seja, não conseguiam distinguir a ação do Senhor e a ação do nosso inimigo. Assim muitas vezes somos nós. Precisamos discernir, porque às vezes Deus está forjando uma situação para que eu e você abra os olhos. Eu falei isso aqui na nossa aula terça-feira. Existem pessoas que sofrem enfermidade, e porque a enfermidade vem, logo ela diz assim: ah, meu Deus, o diabo tocou. Eu dei exemplo de algumas pessoas aqui da igreja e dei um exemplo meu. Um belo de um dia eu tive uma crise terrível, uma cólica terrível, e era um problema na vesícula. Tive que extrair a vesícula. E o que o Senhor me disse naquele dia? Paulo, pare de querer dominar o mundo sozinho. As pessoas que têm problema de estômago, de vesícula, são aquelas pessoas que gostam de abraçar o mundo para si. E Deus muitas vezes tem que dar algumas formas de chamar a minha atenção e a sua. É uma frase que eu gosto de usar, que é assim: se você não para no tempo de Deus, Deus te para. E muitas vezes Deus tem que te parar de forma que faz você meditar, que faz você entender o que na verdade nós estamos falhando, porque a gente acha que tem que fazer tudo. Teve uma época da minha vida ministerial que eu quase perdi minha família, porque eu achava que eu tinha que viver 24 horas aqui dentro, porque agora eu sirvo integralmente aqui, mas de nada adianta eu ganhar pessoas para Cristo e perder minha casa. Então o que Deus faz? Deus toca em áreas do nosso corpo para nos parar, porque aquilo que está dentro espelha no nosso físico. Repete isso comigo: o que está dentro de mim reflete no meu físico. Então os órgãos, eles representam áreas da nossa vida. Por exemplo, nós temos hoje um índice gigante de pessoas sofrendo com câncer. Ele tomou conta da humanidade. É a doença hoje que mais apavora as pessoas. Quando alguém ouve então um laudo que tem, já apavora. E qual que é o sentimento que vem quando a pessoa recebe um laudo de câncer? Morte. Está associado. Mas o que é o câncer? É uma célula que todos nós temos, mas ela ativa quando? Quando o nosso emocional não foi tratado. As amarguras, as crises emocionais que a gente aninha aqui dentro, que a gente não consegue liberar, soltar essas coisas, elas ficam aqui ativas, essa enfermidade. E nós temos visto, irmão, um tempo onde as pessoas correm demais por causa de coisas para si. Nunca se viu uma época da humanidade como essa, que uma pessoa fere a outra com facilidade. Pais brigam com filhos, filhos com pai, casamentos sendo destruídos. E isso virou aquela palavra que o Paulo disse para o Timóteo: olha, filho, haverão dias difíceis, trabalhosos, onde os homens serão amantes de si mesmos. Então nós estamos vendo uma época onde as pessoas estão se ferindo emocionalmente assim com facilidade. As pessoas perderam o princípio de estender as mãos para ajudar umas outras, estão pensando só em si, e isso vai gerando feridas. E nós começamos então a ver as pessoas aprisionadas. Você pode ver os hospitais, a crise da saúde que as pessoas jogam no governo, na verdade é uma falta de atenção para a igreja. O que a igreja está fazendo? Os hospitais estão lotados porque a igreja tem trabalhado pouco. Quando os hospitais lotam muito, as filas estão cada vez aumentando. Eu tenho uma irmã que trabalha no Amaral Carvalho, ela disse: irmão, não dá conta. Se trabalhar 24 horas, é 24 horas. Por quê? Porque as pessoas estão cada dia mais emocionalmente feridas. Glória a Deus, querido, que você tem podido ouvir essas coisas, que Deus quer curar a sua alma, para você não ficar aprisionado em cativeiro nenhum. Conta para o teu irmão: glória a Deus que você está ouvindo tudo isso. Fala para ele, fala: Deus te ama. Próximo texto para a gente ler, para a gente depois caminhar para o entendimento aqui. 1 João 4,18. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então, a gente às vezes fala
muito assim para as pessoas que Deus é amor, e é verdade, Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Mas o Senhor nos instruiu de que o grande mandamento que Ele nos dá é que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Então você já tomou conhecimento desse texto? Já parou para meditar nesse texto quando você fala que o grande mandamento do Senhor é que eu ame meu próximo como a mim mesmo? Então significa que o meu amor que eu exerço, como é que é seu nome? Esqueci. Para Larissa. O amor que eu exerço na Larissa é o amor que eu tenho por mim. Então quando eu passo na rua e vejo um mendigo que está pedindo uma tzedakah, uma justiça, uma esmola, eu olho para ele e falo, vai trabalhar vagabundo, e significa que é esse o amor que eu tenho por mim. Então quando eu vejo um cara segurando uma garrafa de cachaça, quase caindo na beira da rua, ali na sarjeta, e eu olho para ele e falo, isso, o preto velho está aí, o Zé Pirintra está aí, significa que é o amor que eu tenho por mim. Amar o meu próximo como a mim mesmo é a ação que eu exerço na vida dele, é como eu exerço na minha. E eu estava dizendo isso para o professor da academia que eu vou fazer alguns exercícios de vez em quando para manter a forma de bola. E aí eu estava dizendo para ele, você percebeu como as academias estão cheias? Ele falou, é verdade, está cheia mesmo, sempre está cheia, e parece que quando algum aluno vai embora, vem outro. Eu falei assim, pois é, todo mundo está buscando uma forma física, mas ninguém está buscando uma forma espiritual. Todo mundo está buscando o prazer do físico, do que é palpável, mas não é o físico que o Senhor vem buscar, não é a beleza externa que Ele vem. O que interessa ao Senhor é o nosso espírito. Então quando Ele diz que o amar o meu próximo como a mim mesmo é a mesma dedicação que eu tenho para mim, eu tenho que ter para os outros. O que eu desejo comer, eu também tenho que desejar que os outros comam. O que eu gosto de vestir é o desejo que alguém também vista. É assim que é exercer amor. Mas amados, há um tempo atrás, já bem distante, porque você já se converteu faz tempo, você mandava os outros para o inferno, mandava ou não mandava? Mandava. Você ficava bravo de vez em quando e falava assim para os outros, vai para o inferno, vai se lascar. Sabe o que é mandar os outros para o inferno? A Bíblia diz que o inferno é um lugar de choro, ranger de dentes e densas trevas. Você quer ter noção do que é densas trevas? É só você fechar os seus olhos bem apertado e ficar com ele fechado. Só que além dessa escuridão que você vai ver quando você faz isso com seus olhos, é você ficar ouvindo ranger de dentes. Tem alguma mãe aqui que teve neném já? Fala amém. Seu nenenzinho já rangeu dente? Não é pavoroso? Imagina aquilo, um batalhão, uma multidão de gente rangendo dentes e gemendo. E todos conscientes do que viveram errado e podiam ter consertado. E quando de vez em quando a gente ainda perde a paciência, ainda fala para os outros, vai para o inferno. Amar o meu próximo como a mim mesmo é amar os outros como eu me amo. É orar pelas pessoas como eu oro pela minha vida. Senhor, me abre porta. Senhor, me honra. Senhor, abre porta para ele. Senhor, honra ela. Porque a Bíblia, querido, não está pronta para que eu seja beneficiado, mas para que na verdade eu abençoe alguém. A Bíblia ensina isso. Muito melhor coisa é dar do que receber. E quanto mais você dá, quanto mais você estende, mais o Senhor alcança você. Eu já contei isso aqui para você. Você conhece isso, irmão? O judeu nos ensina isso. Tem um que está aqui na nossa televisão todo domingo e ele joga dinheiro. A gente fala isso, trouxa. Trouxa. Ele sabe que quanto mais ele dá, mais ele tem. Um tempo atrás, no ano passado, 2016 e agora 2015, nós estávamos passeando e eu olhei um moço na rua e eu falei assim para o Vitor, Vitor, fica vendo, o pai vai lançar uma tzedakah na vida desse moço, porque esse moço vai me pedir, e algo vai desatar na nossa vida, algo vai acontecer com isso, mas não deu outra. Porque quando você está estendendo a mão para dar uma esmola, que eles pedem esmola, mas esmola no hebraico é tzedakah, e tzedakah é justiça. Então quando você enfia a mão no seu bolso e dá alguma coisa para alguém, não importa o que ela vai fazer. Ela vai gastar com droga, problema é dela. Vai gastar com bebida, problema é dela. Você exerceu a tzedakah, você exerceu a justiça. Então Deus só tem que fazer uma coisa.
quando o povo ia começar a colheita das suas plantações, eles tinham que deixar as espigas, os galhos que caíam para o pobre, para a viúva e para o órfão. Isso é de sedacá. Então quando você deixa respingar alguma coisa da sua vida na vida de alguém, você está exercendo justiça na vida dos outros. E quem é justiça? Ele, o soberano. E Ele replica isso na sua vida em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, para ele acordar. Fala assim: melhor coisa é dar do que receber. Olha para mim. Quando aqui na igreja ministra dízimo e oferta, a cabeça de muitos é assim: não vou dar nada não. Fica só pedindo. Querido, é a hora de você enfiar a mão no seu bolso e falar assim: você dá cá, Senhor. Aquela mulher viúva, que o Senhor estava aqui, ele trouxe o gasofilácio aqui, todo mundo começou a trazer, ele ficou ali olhando o que cada um estava dando, e ele olhou que aquela mulher não quis dar o que ela queria, ela deu o que ela tinha, ela deu o que ela tinha de melhor. O Senhor viu que ela tinha dado tudo o que ela tinha. O que Deus teve que fazer? Exercer sedacá, justiça sobre ela. Quanto você entende o que eu estou falando? Então a Bíblia está dizendo assim, no amor não há temor, não há medo. Se você faz alguma coisa para alguém amando, não precisa ter medo de ser frustrado, não precisa ter medo de ser chateado, envergonhado, porque ser humano sempre vai te frustrar. Algumas pessoas ainda têm dificuldade para lidar com isso. Ser humano vai errar com você toda hora, porque eu erro com você toda hora, nós erramos um com os outros toda hora. É assim ou não é? Fala para esse irmão do seu lado: eu já errei com você hoje. No casamento se erra. No casamento está um dia: ai meu amor, te amo. Está uma lambeção um dia, mas de repente um dia uma palavrinha pequena, nossa, pronto, magoou. Meu Deus, que ofensa, me feriu. Eu não esperava isso dele, não esperava isso dela. Mas, amado, o amor não pode ficar preso nesse sentimentozinho, a não ser que o seu tipo de amor é o amor da troca. Você faz para que alguém faça por você. Eu não posso preparar uma palavra ou preparar as coisas aqui na igreja esperando que você fique me vangloriando. Eu não faço para você, eu faço para Ele, eu faço para o Senhor. Você não pode fazer as coisas para que as pessoas te elogiem. Ai meu Deus, não, você tem que fazer como se fosse fazer ao Senhor. Lá no seu trabalho, a sua sessão tem que ser a melhor, porque você é cristão, você é um pequeno Cristo, você faz diferente de qualquer pessoa. Lá, a sua fala é diferente das outras, você não entra na mesma conversa, naquelas mesmas histórias, porque você é outra pessoa lá, você é o ponto de equilíbrio daquele lugar. Quantos comigo? Vou mudar, vai. Atenção, o medo pode desencadear o que? A fobia, que pode provocar uma série de alterações físicas, nervosas e psicológicas. É sério. E quando nós falamos de físicas, nervosas e psicológicas, está ligado àquilo que o Senhor nos pede: me adore de corpo, alma e espírito. Então tudo que os sintomas da nossa mente, da nossa alma tenta fazer é paralisar-nos. E eu já contei isso para você. Quando nós temos a nossa mente atrofiada, nossa alma está enrijecida, ela não consegue receber as informações espirituais, não decodifica. Por não decodificar a informação, não aplica no nosso físico. O nosso físico não responde. Tem muitas pessoas que não correspondem mais. Por quê? Porque a mente dela foi atrofiada. O que são os jogos de azar? O que são os jogos de videogame? O que são os filmes de terror? O que são isso? São anestesias que são lançadas na nossa mente, para que nós levemos o mundo espiritual no val da valsa. O que são as músicas seculares, as batidas específicas que gravam na nossa cabeça, que às vezes é muito difícil você conseguir arrancar um refrãozinho de uma música daquela época que você gostava do pagode, e você não consegue decorar um hino, mas aquele refrão você não perde ele. Aquela música do Menudo não sai da sua cabeça, mas o louvor que está cantando aqui na igreja, como é que é aquele louvor mesmo?
gente não consegue. Por quê? Porque ele quer trazer atrofiamento da nossa mente. Para quê? Para que nós nos conformemos com todas as coisas. Aquilo que Romanos 12 nos ensina, que nós não devemos nos conformar com as coisas impostas, com o Deus desse século e assim por diante. Quantos comigo? É isso que esse tipo de situação faz, aprisionar. Existem pessoas, por exemplo, que elas não veem a hora de sair da igreja para ir para casa, para ligar a televisão, para assistir alguma coisa que ela já está programada para assistir. Isso daí, após, você já está começando a pregar uso de costume aqui na igreja agora. Então agora não vou poder mais ter televisão. Não, você pode ter, uma a cada quarto. Banheiro, na lavanderia, na garagem, pode ter, aleluia. A casa é sua, amém? Mas o problema é o quanto isso impede você de se relacionar com o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós, meu Deus, olha o culto virando, ó. Todos nós gostamos de Bíblia. Todos nós gostamos de ter. Quantos tem mais que uma Bíblia? Fala amém. Olha só, mas você não leu ela hoje. Você leu ela aqui. Onde você não leu? Então a gente gosta muito de falar: ai, comprei uma Bíblia nova, mas não lê. Ai, mas eu vou na igreja. Deus tem que me dar uma palavra. Deus dá uma palavra não só na igreja, dá em casa também. Mas precisa ler. Então a gente gosta muito de falar que gosta de Bíblia, de gosta disso, de gosta... Não, porque agora está chique, agora a Bíblia no celular. Então agora nas igrejas a gente não fala mais abre a Bíblia, a gente fala abre a Bíblia e liga a Bíblia. Porque também tem esse privilégio agora. Então veja, nós gostamos de falar que temos, mas não gostamos de desfrutar do que temos. Não está legal esse culto hoje, né? Quer que eu acabo já? Então vamos continuar lendo. O medo de se ter medo. Conhece essa frase? O medo de ter medo. Vamos lá, irmão. Ah, não, Deus me livre. Posso contar? Eu vou contar uma coisa minha. Você não dá risada? Essa cabecinha perturbada sua vai dar risada. Quando eu me casei, há 17 anos atrás, a minha irmã me deu uma viagem de lua de mel para Fortaleza. E lá em Fortaleza tem um parque muito legal lá, aquático, chama Beach Park. E nós ganhamos o passeio para ir lá e fomos. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu fiquei apavorado, porque eu tinha medo de água. Para tomar banho eu tomava tapando dele assim, para não afogar, banho. Eu tinha pavor, né? E aí a profetisa, a Márcia, né, minha esposa, naquela época, ela gosta muito de água, nasceu na praia, né? Ela viu um negócio gigante, alto, pensa num negócio alto. A turma subia lá e entrava numa bacia, num negocinho, o nego girava, aquele negócio vinha, batendo assim, pulando. Ela falou assim, vamos, meu. Eu falei assim, aonde? Eu tenho medo, Márcia, só de pensar em subir essa escada. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, Márcia, achou um coqueiro, puxei uma cadeirinha e falei assim, vai que eu fico aplaudindo, vai. Depois, quando meu filho nasceu, com 8 meses nós fomos para a praia, na casa da irmã dela, e nós levamos o Vitor no mar, e o Vitor começou assim, o Vitor enfiava a cabeça no... Eu falei, meu Deus. Na volta da viagem a Márcia falou assim, Paulo, o Vitor gosta de água, eu acho que você tem que começar a se preocupar. Eu falei, Márcia, já estou passando mal, estou suando aqui já de você falar que eu tenho que ir na piscina. Todas as vezes que eu fui em parque aquático com os meus filhos, já faz tempo que eu não vou, mas que eu fui, eu não pude ir nesses lugares porque eu tinha medo de água. Aí você está contando isso por quê, apóstolo? Porque o medo de ter medo me fez impedido de desfrutar de tantos momentos. Quem perdeu com isso foi só eu. E o dia que eu fui na piscina para aprender a nadar, o professor olhou para mim e falou assim, o que você sabe fazer? Eu falei assim, vou te mostrar. Você está vendo? Não dá para contar as coisas para você rir. Sentei na piscina, entrei na piscina, escorei na lateral da piscina e falei assim, sei fazer isso. Ele falou, então tá bom. Então você está perfeito, já vai sair daqui nadando. Eu saí lá nadando mesmo, glória a Deus. Hoje eu brinco bem na água. Hoje eu gosto bem da água assim, aleluia. Mas esse tempo que eu perdi, quem perdeu fui eu. Eu estou contando tudo isso para você rir, porque tem coisa da sua vida que você está perdendo porque você tem medo. Alguns de vocês têm um chamado para ser empresário, não é porque tem medo, porque você acredita na história dos outros ainda, que se frustrou, mas você se esqueceu que Deus tem uma palavra com você.
Então você ficou mais na palavra da frustração dos outros do que na palavra que Deus tem com você. Conte comigo. Fala para o teu irmão, sai dessa gaiolinha chamada medo. Eu vou dar um exemplo do que você é. Quando a gente ia no circo que tinha elefante, hoje não tem mais, mas quando o elefante chegava lá, o domador batia com um pedacinho de pau assim na tromba dele, ele, não é assim? Aquele pedacinho de pau fazia o elefante trepar num banquinho, um monte de coisa. E aí quando ele saía com o elefante, ele amarrava uma cordinha no pé do elefante e num toco no chão amarrava e o elefante ficava lá. Porque o elefante aprendeu que aquela cordinha no pé dele era o suficiente para deixar ele parado ali, mas ele nunca reconheceu a força que tinha. Alguns de vocês estão parecendo esse elefante. Você está preso sem reconhecer a força que você... Se eu fosse você, eu falava isso para o teu irmão, você não sabe a força que você tem. Amém? Alguns de vocês nasceram para ser, ou melhor, todos nós nascemos para ser águia. Mas de vez em quando é gostoso ser passarinho de puleiro, né? Você nasceu para voar nos lugares altos do Senhor. O medo de se ter medo pode gerar tremores pelo corpo, suor excessivo. Por exemplo, tem gente que vai falar em público, sou a mão, a perna. Eu sou que, meu Deus do céu. O ar ligado eu sou. Só de olhar para sua cara bonita que você tem, boazinha. Mas é complicado mesmo, é preocupante, mas tem gente que é pavoroso. Se falar assim, olha, você vai aqui falar boa noite, então Deus me livre, pelo amor de Deus, passa de mim isso. Então é um pavor, é um medo, um trauma, né? Suor excessivo, taquicardia, angústia. Em algumas situações pode levar a pessoa a desmaiar e a desencadear crises de pânico, bem como paralisar a sua vida cotidiana, podendo chegar ao ponto de ter medo de sair da sua própria moradia. Quantos entendem o que eu estou falando? Principal característica do medo. O medo, ele é uma interrupção súbita do processo de racionalização. Quando sentimos medo, paramos de pensar. Já parou para pensar? E quando você tem medo, você para de pensar? Uma frase para você pensar. Já se viu numa situação? Por exemplo, os que são motoristas aqui falam amém. Sabe quando você toma aquela fechada, quase bateu e tremeu as suas pernas? Você para de pensar tudo, dá um apagão na gente. Por quê? Porque altera o nosso emocional. E quando nós temos medo, nós perdemos o raciocínio lógico. É muito perigoso. Outra coisa, o medo aprisiona. Já falei sobre isso o tempo todo aqui hoje. O medo gera covardia, inibe. Tem gente que não faz, não dá um passo porque tem medo. Virou covarde. E os covardes pela Bíblia voltam para casa. Fala para o teu irmão, os covardes voltam para casa. Lembra do Gideão que falou quem é covarde para voltar? Os medrosos para voltar. O medo nos leva a reagirmos mal, às vezes até atacando. O medo nos faz fugir de novos desafios. Vamos! Aonde? Abrir. Que abrir o quê? A segunda unidade, segunda empresa, terceira empresa, quarta empresa, quinta empresa, segundo centro de costura, né, Mike? A gente tem medo de dar um passo além. A habilidade Deus já te deu, e o recurso que você precisa já está na sua mão. Bate no peito e fala: o recurso que eu preciso já está na minha mão. O medo nos faz fugir de novos desafios. O medo nos tira a esperança. Sintomas graves gerados pelo medo: palpitação, coração batendo forte, que é o taquicardia, sudorese, suor intenso no corpo e nas mãos, falta de ar, sensação de sufocamento, sensação de estranheza. Conhece esse sentimento? Não se reconhece como ela própria. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu fiz isso. O medo perdeu o equilíbrio, perdeu o sentido, fez coisa que não devia. Náuseas e constante desconforto abdominal ou intestinal, famosa dor de barriga. Amém? Eu coloquei numa fase mais assim. Irritabilidade constante. Tem gente que se irrita com facilidade por causa do medo. O medo não deixa ela dar um passo, e por ela não conseguir dar um passo, ela fica aprisionada, e isso gera dentro dela esse sentimento de covardia, e por se sentir covarde, ela agride.
Conhece alguém assim? Pergunta para o irmão do lado, conhece alguém assim? Não, né? Insegurança para tomar simples decisões. Por exemplo, ó, esse período que nós estamos vivendo aqui, ele é chamado para as pessoas, para os economistas, de crise. Mas para aquelas pessoas que lidam com crise, é o melhor momento para se criar. Na crise se cria. Você sabia, por exemplo, que se você passar hoje num pasto e pegar aquilo que a vaca faz, que para alguns é chamado de esterco, botar num saquinho e bater na porta de alguém e dizer assim: dona, vim vender esterco, ela vai falar assim para você: muito obrigado, porque isso eu pego no pasto? Ela vai falar assim. Mas se você botar o esterco num saquinho, colocar uma etiquetinha e bater na porta da pessoa dizendo assim: estou vendendo humus, um fertilizante extraordinário para suas plantas, ela vai pagar o preço que você der, porque você tirou o nome comum, você criou. Domingo, quando eu estava vindo para cá, para o culto dos jovens, eu passei em frente daquela doceria Renata. Tem um moço que todo domingo para uma caminhonete lá de abacaxi. Ele vende uma caminhonete de abacaxi aqui em Jaú. O tempo em que as pessoas estão dizendo que está em crise, alguém arruma alguma coisa para fazer e faz dinheiro. Um professor meu de administração de empresa, muitos anos atrás, me falou que no tempo de crise sempre se descobre pessoas que vão investir o seu dinheiro naquilo que as pessoas mais estão fazendo. Na crise, as pessoas mais estão chorando e alguém está ganhando muito dinheiro fabricando lenço. Na crise você quer fazer o quê? Chorar ou fabricar lenço? Na crise você tem que pôr a sua cabeça para funcionar e usar a inteligência que o Senhor te deu, muito mais além do que muitas pessoas, para fazer o que você precisa fazer. Não deixe a sua boca pronunciar aquilo que você não quer viver. Fala para o teu irmão: na crise cria, irmão. Isso. Medo de perder o controle da situação, formigamento nas mãos e nos pés, quer encontrar um lugar para se esconder, é um esconderijo, é o sentimento de covardia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Repete isso comigo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Aonde a gente lança a nossa ansiedade? Nele. Não é na comida, não é no refri, não é no chocolate. A nossa ansiedade a gente lança nele, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem dentre os vossos irmãos no mundo. Fala isso comigo: as mesmas aflições que eu passo hoje, tem alguém vivendo em alguma parte do mundo. Olha para mim, tem gente que está vivendo a mesma aflição que eu estou vivendo e você está vivendo, está feliz da vida. Para alguns de nós, a situação adversa é a morte. Meu Deus, como é que pode isso? Eu sou cristão, e daí? E daí que você é cristão? Quer dizer então que Deus tem que fazer todos os seus caprichos? Existem pessoas que estão passando pior do que eu e você, e estamos dando glória a Deus, amado. Hoje mesmo eu recebi o convite de um pastor que está fazendo um trabalho missionário lá na Índia, e ele colocou no Facebook dele umas fotos da escola bíblica dominical de domingo passado agora. Sabe o que foi? Ele conseguiu dar para as crianças que foram uns pacotinhos de salgadinho, esses biscoitinhos que a gente vende aqui na cantina, e conseguiu fazer refresco para dar para as crianças, e uma Bíblia ele dividia ensinando para as crianças. Feliz da vida porque estava fazendo isso. E nós, irmão, ar-condicionado, cadeira confortável, um som limpinho, purinho. Tá certo que a voz não é muito boa, mas que coisa boa. Seu carro está lá fora na garagem, seu dinheiro está lá na sua conta, o cartãozão está aí no seu bolso. Aleluia. Não sei quantas estrelas tem, mas tem estrela. Fala para o seu irmão: você tem que ser muito grato a Deus pelo que você tem. Alguns de vocês vão sair daqui e vão comer. Alguns de nós ainda vão pegar o cardápio e falar assim: eu quero comer isso. Alguns têm que comer o que tem. Já contei para você um dia lá em casa, a gente explicou para as crianças que tem criança que está comendo pão duro, comendo água que está na beira da sarjeta. E a gente às vezes olha uma coisa na mesa e fala: e que?
E a gente fala para os nossos filhos ainda: tá bom, mamãe ou papai vai fazer outra coisinha para você. E isso vai criando monstro. Porque amanhã, quando a vida trouxer dureza para eles, eles não vão saber quanto custa. Alguém no mundo está mais feliz do que nós, por estão passando coisas piores até mesmo que a gente. Quantos entendem o que eu estou falando? Vamos sair desse medo hoje? Vamos orar? Fiquemos em pé. Apóstolo, eu não tô beleza, tô tranquilo. Glória a Deus, você vai ajudar alguém a sair. Você vai ajudar alguém a sair desse sentimento, mostrar para ela de que a palavra de Deus nos dá amparo para vivermos com sabedoria, com discernimento no Senhor. Quantos comigo? Então abre sua mão um pouquinho assim.